Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o evangelista Evandro Teixeira e nós estaremos dando início a mais uma pré-aula da nossa EBD inovadora. E eu convido você para que nós façamos uma oração antes de começarmos essa pré-aula. Jesus, obrigado por essa oportunidade que você tem nos concedido de termos, Senhor, essa aula para que possamos, Jesus, aguçar cada vez mais o nosso conhecimento espiritual, para que possamos dar uma boa aula no próximo domingo. Abençoa os meus irmãos e que o Teu Espírito venha iluminar as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos estudando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E hoje nós estaremos ministrando a lição de número 5, iniciando o estudo do livro de Provérbios. O assunto da nossa aula hoje é a lição de número 5, Provérbios 1 a 9, convite à sabedoria. O texto áureo diz da seguinte maneira: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. A verdade prática diz da seguinte maneira: uma vida sábia consiste em recusar as propostas sedutoras do mal e em deleitar-se na vivência cotidiana da palavra de Deus. Interessante sempre a gente fazer menção da verdade prática e passar para os nossos alunos para que eles possam memorizar, pois é de muita importância no nosso estudo. O nosso estudo, a nossa lição, sempre com 3 pontos. No primeiro ponto a gente vai estudar sobre o livro de Provérbios, contexto, autoria, conteúdos e propósitos e os destinatários. No ponto 2, os fundamentos da sabedoria, temor ao Senhor, contexto familiar e guardar o coração. No ponto 3, a personificação da sabedoria, pré-existência da sabedoria, o convite da sabedoria e o banquete da loucura. A gente tem 3 objetivos, sempre devemos fazer menção dos objetivos da nossa lição. Primeiro, explicar como a sabedoria é útil para uma vida competente. Depois, mostrar como a insensatez conduz à morte. E, por último, fazer um retrato da sabedoria. Então, vamos dar início à nossa aula. Aqui a gente pode observar na introdução que o livro, como o comentarista nos coloca, o livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, oferecendo conselhos valiosos para uma vida feliz. Então, esse livro que estamos iniciando, ele é riquíssimo em instrução de sabedoria. É maravilhoso a gente poder observar os ensinos que o livro de Provérbios nos proporciona. É um livro um tanto quanto difícil para que a gente possa analisar bem, porque geralmente é um livro que o contexto dele é bem variado, são vários versos, são várias expressões, uma após a outra, faz parte de um tipo de literatura que foi muito utilizada, que é a literatura de sabedoria, juntamente com os outros livros que a gente está estudando, né? Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e era algo próprio da época em que foi escrito, século IV a século IX, antes de Cristo, e que dentro desse contexto da literatura de sabedoria tem também os livros chamados apócrifos, né? O Sabedoria de Salomão, Eclesiástico. Então a gente vai, nessa oportunidade, estudar o livro de Provérbios, no subponto 1, contexto e autoria. É interessante a gente também observar que o livro de Provérbios, o nome do livro foi dado exatamente da primeira parte, da primeira palavra do texto, né? Provérbios de Salomão. Essa palavra, Provérbios, aí o sentido dela, o sentido no original, machal, ela tem um significado de expressões de sabedoria e ética, sentenças construídas, geralmente em torno do paralelismo, que faz muito parte do tipo de poesia do povo hebreu. O povo hebreu, uma das características da sua poesia é o paralelismo, aquele texto em primeira linha e o segundo texto na segunda linha, geralmente reforçando ou contradizendo a primeira linha.
mas sempre em conexão, usando sempre adjetivos e etc. Isso é próprio da poesia hebraica. Então, o livro de Provérbios, essa palavra, machal, ele tem na sua origem essas expressões de sabedoria e éticas, de sentenças morais, mas geralmente em paralelismo com o contexto do próprio verso. Faz parte desse tipo de literatura, da poesia do povo hebreu. Então, nesse contexto e autoria, capítulo 1, versículo 1 diz da seguinte maneira: Provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Tá? No Antigo Oriente era comum ditados sábios serem reunidos em livros para ampla consulta. Textos antigos similares a provérbios foram encontrados na Mesopotâmia e no Egito. E aí é interessante o professor poder pesquisar para ele poder fazer uma boa explanação sobre esses tipos de literatura. A história de Aicar, por exemplo, no ano 400 a.C., foi encontrado fragmentos desse livro, História de Aicar, encontrado na Mesopotâmia. A Sabedoria de Amenhotep, que também foi encontrada no Egito. São livros que foram escritos até mesmo antes do livro de Provérbios e que têm essa característica de ditos de sabedoria, de ditos de lições de moral e de ética e etc. Então faz parte, né, como o comentarista aqui diz aqui, de que textos antigos similares a Provérbios foram encontrados em várias partes do Oriente naquela época, naquele tempo. Quanto ao livro bíblico de Provérbios, aponta-se o rei Salomão como seu autor ou compilador do conteúdo. A gente pode ver isso no primeiro versículo, capítulo 1, verso 1, palavras, provérbios de Salomão, filho de Davi. Lá no capítulo 10, verso 1, também você pode comprovar isso. E lá no capítulo 25, verso 1, também mais uma evidência interna do livro de que ele é de autoria de Salomão, filho de Davi. O livro reúne também ensinamentos formulados pelo próprio Salomão e, em sua grande maioria, bem como por outros sábios também, né? Como Agur, lá no capítulo 30, o rei Lemuel, a partir do capítulo 30, verso 1 até o 9, além de uma coletânea transcrita pelos homens do rei Ezequias. Ezequias, que reinou e viveu mais ou menos 200 anos depois de Salomão. Durante o reinado de Ezequias, alguns escribas pegaram todos esses textos, reuniram para dar um corpo ao livro de Provérbios. Tá? Então aqui a gente termina esse primeiro ponto sobre o contexto e a autoria. O contexto é esse, de uma literatura de sabedoria que transmita palavras de ética, expressam pensamentos de moral, e a autoria, muito provavelmente, além de Salomão, pode ter tido outros que também escreveram, mas nos dias do rei Ezequias, tudo isso foi reunido e foi comprovado que as evidências internas do livro nos mostram que a autoria é de Salomão, filho do rei Davi. No segundo ponto, a gente vai falar do conteúdo e dos propósitos do livro. Né? Primeiro, o contexto e a autoria, e segundo, conteúdo e propósitos. Provérbios, capítulo 1, versículo 3, que diz da seguinte maneira: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Então, Provérbios constitui uma riquíssima coleção de instruções e advertências para a vida humana. O que a gente pode tirar aqui desse conteúdo, do conteúdo do livro e do propósito, é que ele tem ele exprime essa coleção de instruções, né, de advertências, né, para que a gente possa aplicar, como o comentarista diz mais atrás, mais para baixo, aplicar nos mais variados contextos, né? De fato, Provérbios traz sérios alertas para o largo caminho do pecado e provê instruções práticas, tanto para o exercício da liderança, quanto para a justiça e uma administração eficaz. Ou seja, o livro de Provérbios ele traz instruções para todas as áreas da vida. Quando a gente passa a observar o livro de Provérbios, a gente pode tirar desses ensinamentos, desse livro, ensinamentos maravilhosos para todas as áreas da vida. Instruções, advertências, alertas, instruções para a prática, para o exercício da liderança, para uma administração eficaz, além de encorajar o cultivo de relacionamentos saudáveis e harmoniosos. Então, é um tesouro riquíssimo da literatura hebraica que a gente pode tirar para as nossas vidas, para aplicar para as nossas próprias vidas. Se você observar, por exemplo,
lá no versículo 2, ele vai dizer assim, olha, para que é Provérbios? Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Verso 3, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Verso 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, para você observar, para que serve Provérbios? Para aprender, para obter ensino, para aprender sabedoria, para dar aos simples prudência e aos jovens o conhecimento e o bom siso, o bom juízo. Então, o propósito do livro é esse, o propósito desses escritos de Salomão traz todo esse bojo de ensinamento para que haja crescimento na vida do ser humano. Claro que ele também traz advertências, como o comentarista diz aqui acertadamente, advertências, instruções e alertas para o cotidiano da vida das pessoas. Então, conteúdo e o propósito do livro. Conteúdo, instruções e etc. Propósito para trazer entendimento, para trazer bom siso, para trazer o juízo para todos aqueles que têm a oportunidade de meditar nessas palavras maravilhosas do rei Salomão. Terceiro subponto, os destinatários. Para quem foi escrito essa pérola maravilhosa. No capítulo 1, ainda no verso 20 e 21, diz da seguinte maneira: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Em outras culturas do Oriente Médio, o ensino da sabedoria era promovido pela corte real, objetivando treinar integrantes da nobreza para o desempenho satisfatório em assuntos gerais do rei. Ou seja, essa característica desse tipo de literatura sapiencial, livros de sabedoria, era no Oriente Médio, nas culturas antigas, ele era promovido para quê? Para a promoção da corte, né? Para os integrantes da nobreza. Todavia, o que se vê em Provérbios é uma rica coletânea sapiencial associada à vida do povo em geral. Ou seja, não é só para a classe que está lá em cima, não é só para a classe que está dominante, para a classe governamental, não é só para a nobreza. O objetivo do livro de Provérbios é trazer para a vida do povo em geral toda essa gama de conhecimento, de instrução, de advertência no tocante à vida do povo, de uma forma geral, né? Como o comentarista diz mais abaixo, para a vida pessoal e familiar das pessoas, tá? Provérbios, destinando-se a todo o povo de Israel, em verdade, busca alcançar, na verdade, toda a humanidade. Sua sabedoria é, pois, universalmente aplicável. Ou seja, Provérbios tem essa diferença desse outro tipo de literatura, desse outros tipos de escritos, baseados também nesse estilo de literatura, mas Provérbios tem essa diferença de trazer não somente para a nobreza, não somente para a classe alta, também para o povo em geral, para todas as pessoas e, de quebra, para toda a humanidade. Então a gente encerra aqui esse primeiro ponto, onde a gente vê algumas características interessantes do livro de Provérbios, o contexto, a autoria, conteúdos e propósitos e também os destinatários desse livro. Então vamos agora para o segundo ponto, os fundamentos da sabedoria. Então a verdadeira sabedoria é diferente da sabedoria que o mundo vê como sabedoria, ela floresce em um coração temente a Deus, regado em contexto de amor e em profundo comprometimento espiritual. Partindo desse princípio, desse ponto de vista, a gente pode observar aqui os 3 subpontos desse ponto interessante sobre os fundamentos da sabedoria. Primeiro, essa sabedoria ela se baseia no temor do Senhor. E aí a gente vai para o primeiro subponto. Temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria. Ou seja, você quer ser uma pessoa sábia, então é preciso ter temor ao Senhor, temor em relação ao nosso Deus. Mas o temor ele não se constitui, nós sabemos, já disse que o temor não se constitui tão somente em medo. É claro que o ser humano tem que temer ao Senhor no sentido da questão do medo em relação à forma como ele está levando a sua vida. Mas o temor também passa pela questão do respeito, passa pela questão de honrar ao seu Deus. E é partindo desse ponto que a gente vai observar a questão da sabedoria em si.
O temor do Senhor é o princípio do saber. Você quer ser uma pessoa sábia? Tema ao Senhor, respeite ao Senhor, honre ao Senhor, que assim já é o começo de ter e de adquirir essa verdadeira sabedoria contida no livro de Provérbios. Logo antes de tudo, o sábio é aquele que tem compreensão correta do mundo e de si mesmo como criatura de Deus. Sábio é aquele que reconhece o lugar central de Deus em tudo, sempre agindo de maneira a glorificá-lo. Interessante isso, né? É aquilo que a gente está falando aqui. Sábio é aquele que reconhece o lugar central de Deus na sua própria vida e age de maneira a glorificar o nome do Senhor. Quem deseja ser sábio deve relacionar-se com aquele a quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, ser sábio é ter um relacionamento com Deus. Ser sábio é honrar ao nosso Deus. Ser sábio é ser fiel ao Senhor. Ser sábio é adorar ao Senhor, viver uma vida cotidianamente que se coadune com os padrões que Deus deseja para o ser humano. Lá no capítulo 9, versículo 10 de Provérbios, diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Lá no capítulo 15, verso 33, ele também diz assim, ó: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, todo o livro de Provérbios, ele traz essa questão. Para ser sábio é preciso temer ao Senhor, ter esse relacionamento, como o comentarista diz aqui, né? Um coração temente a Deus, regado em um contexto de amor a Deus e em profundo comprometimento espiritual. Olhando lá para o Novo Testamento, Pedro vai dizer da seguinte forma, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 17, ele diz assim, ó: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro está falando sobre santificação, já lá no Novo Testamento. Então você pode observar que para ser sábio é preciso temer ao Senhor. E o segredo de tudo isso é viver uma vida que agrade ao Senhor. No segundo subponto, a gente vai ver o contexto familiar. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. É significativo que o livro de Provérbios também, em sua abertura, estabeleça o contexto da intimidade familiar como espaço adequado para a transmissão e o cultivo da sabedoria. Interessantíssimo esse ponto, os professores devem explorar, que cabe à família trazer esses primeiros ensinamentos no tocante ao conhecimento de Deus. Como é que o ser humano pode ter esse contato com Deus? Como é que ele pode conhecer Deus? Como é que ele pode se relacionar com o seu Criador e assim ter temor ao Senhor e ser uma pessoa sábia? Tudo isso começa em casa. Muitas das vezes a gente crê que é da responsabilidade do pastor, e é da responsabilidade dele, mas muitas das vezes a gente pensa que é unicamente responsabilidade do pastor, responsabilidade do professor da escola bíblica dominical, e também o é, mas principalmente tudo isso começa em casa, né? É interessante que o comentarista diz aqui, ó: a menção à mãe aponta para a responsabilidade de ambos os pais pela educação feita no lar. É no lar que o ser humano precisa aprender a conhecer ao Senhor e se relacionar com o seu Criador. É no lar, tá? De fato, o contexto amoroso da família temente a Deus é o cenário mais favorável para o eficaz ensino da palavra de Deus, tá? A gente pode ver isso lá no Antigo Testamento. Por exemplo, aqui o comentarista fala de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, né? O que os judeus chamam de chamar, né? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A gente pode ver que o judeu tinha essa característica na sua cultura. Eles transmitiam o conhecimento de Deus para os seus próprios filhos. E olhando para esse texto aqui de Deuteronômio, por exemplo, 6, do 4 até o 9, a gente vai ver que eles levaram isso de uma forma até muito literal, ao pé da letra. E lá no Novo Testamento, eles criaram os tais de filactérios, aquelas caixinhas de couro que colocavam na testa e no braço. Levaram isso muito ao pé da letra, mas erraram até pelo zelo da palavra do Senhor, para transmitir esse conhecimento de Deus, para fazer
com que seus filhos conhecessem ao Senhor desde cedo no lar, na casa. No Novo Testamento, o nosso comentarista dá o exemplo aqui, por exemplo, de Timóteo também, que foi alguém que foi ensinado desde cedo por sua mãe, Eunice, por sua avó Lloyd, foi transmitido para Timóteo o conhecimento de Deus, ou seja, desde o seu lar, desde a sua casa. A gente pode ver lá em Provérbios, no capítulo 6, verso 20, Salomão diz assim, ó, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. De quem o filho deve receber o conhecimento dos mandamentos? Do pai. De quem ele deve receber a instrução? Da mãe. Ou seja, começa em casa, começa no lar. Se vai para a igreja e lá tem esse complemento dessa educação cristã. Mas o processo começa primeiramente em casa. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Não significa que o camarada não vá se afastar, mas o ensinamento que ele recebeu, ele sempre vai lembrar e nunca vai se desviar. O ensino nunca se desvia do coração do ser humano. A gente encerra esse segundo ponto, segundo subponto, e aí a gente vai para o terceiro, tá? Os fundamentos da sabedoria. Primeiro, temor do Senhor. Segundo, contexto familiar. E no terceiro, guardar o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz da seguinte maneira: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração. O que é guardar? No original hebraico, a palavra do que se deve guardar é natsar, que significa cuidar, preservar, manter em segredo, vigiar. Tá? Esse é o sentido da palavra no original. A verdadeira sabedoria não tem a ver apenas com crer em Deus ou assimilar um conhecimento bíblico. Não, é preciso algo mais. Um compromisso da pessoa como todo, pensar retamente, falar retamente e agir retamente. E aqui o comentarista nos dá o exemplo de 1 Tessalonicenses 5,23, né? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa verdadeira sabedoria consiste nisso, em crer em Deus, tá? Em assimilar o conhecimento bíblico, tá? E vigiar, né? Porque o que é que ele diz aqui, ó? A orientação bíblica de que as instruções da sabedoria devem ser guardadas no coração debaixo de constante e forte vigilância. É por isso que no primeiro momento ele diz assim, que não é só crer em Deus, não é só assimilar um conhecimento bíblico, não, é ter essa vigilância para guardar no coração sob constante e forte vigilância, porque é no nosso pensamento que muitas das vezes a gente começa a errar, que muitas das vezes a gente começa a cair, né? Ele dá aqui o conselho, né? Alimentar o nosso coração com a palavra de Deus é vital para uma vida cristã sábia e saudável. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E é interessante, só para fechar esse subponto aqui, é que esse versículo 4:23 tem uma tradução bem interessante, que é a tradução de Boas Notícias. A tradução de Boas Notícias, esse versículo está assim, ó. Tenha cuidado com o que você pensa, sua vida é moldada por seus pensamentos. A gente vai lembrar que o coração, lá no mundo antigo, bíblico, no mundo antigo, o coração é que era a sede dos sentimentos e também do pensamento, não somente da nossa emoção, mas também daquilo que a gente pensa. Então é interessante que venhamos a vigiar, guardar o coração, vigiar também, para que possamos não somente aprender uma verdade bíblica, para que possamos não somente conhecer Deus e aprender conceitos da palavra de Deus, mas que possamos principalmente aplicar na vida cotidiana. Vigiar para que ao aplicar a gente não venha cair, não venha se desviar do caminho. Então isso é guardar o conhecimento de Deus no nosso coração. E assim a gente encerra esse ponto sobre os fundamentos da sabedoria. Temer ao Senhor, contexto familiar e guardar o coração. A personificação da sabedoria. Ponto 3. O capítulo 8, ele é um hino de louvor à maravilhosa condição de portar sabedoria. Pode-se confiar nas palavras da sabedoria. Seus conselhos são
gratuitos e benignos. Capítulo 9, ele mostra o contraste definitivo entre a loucura e a sabedoria. A primeira oferece um banquete para a morte e a segunda um banquete para a vida. Então, a gente pode observar aqui nesse ponto, seja no capítulo 8 e no 9, um contraponto entre a loucura e a sabedoria. O que a gente vai poder explorar, isso mais lá na frente a gente vai entender, é a opção que o ser humano tem de escolher entre dois caminhos. E é isso que o sábio Salomão tenta passar para os seus leitores, essa personificação, tanto da sabedoria quanto também da loucura. Você precisa estudar também o que é a personificação. É interessante a gente entender essa figura de linguagem, tá? Personificação, também chamada de prosopopeia, é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. Então é interessante observar isso, porque quando a gente conhece essas formas de interpretação bíblica, o texto ele vai ficando mais claro, né? Por exemplo, a interpretação bíblica é sempre do modo literal, histórico-cultural e gramatical. A gente sempre precisa ter isso em mente. Literal, histórico-cultural e gramatical. Quando o texto faz sentido, não procure outro sentido. Quando um texto não fizer sentido, aí a gente aplica as figuras de linguagem. E aqui nesses capítulos 8 e 9, a gente vê bem isso, essa personificação, essa característica de dar sentimentos e ações humanas a seres não humanos ou inanimados, tá? Então aqui a gente vai ver a pré-existência da sabedoria. Subponto 1, capítulo 8, versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida. Veja que aqui a sabedoria parece que ela fala, né? O escritor, ele transmite a sabedoria, a qualidade da sabedoria, parece que ela emite um pensamento e falas, né? Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. O termo sabedoria, aí aqui ele explica a expressão no hebraico, Hokmah, no hebraico aparece repetidamente no livro de Provérbios. No Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos, artistas e conselheiros, tá? É interessante que a gente vê lá na construção do tabernáculo, Bezalel e Aholiabe, eles receberam sabedoria de Deus para trabalhar de forma manual. Essa mesma expressão ela é usada para Salomão, quando ele pede sabedoria a Deus no início do seu governo. Então, o comentarista vem trazer essa explicação aqui. No Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever essa habilidade, né? De artesãos, de artistas e conselheiros. Mas no âmbito espiritual, ela ganha uma nova aplicação. No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus. No Novo Testamento, ela já ganha essa nova conotação, viver de acordo com os mandamentos de Deus, tá? Aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus, vivendo e aplicando, conhecendo e aplicando sobre Deus, tá? A sabedoria, ainda no capítulo 9, não é uma atitude, mas é uma pessoa. Então, partindo desse princípio de interpretação bíblica, usando as figuras de linguagem, a gente pode ver que a sabedoria já aqui não é uma atitude, mas é uma pessoa, por isso chamado de personificação. Mas o que é mais interessante, e o comentarista acertadamente coloca aqui, que não é uma pessoa humana, mas é uma pessoa divina. Por isso é apontada como envolvida com Deus desde a fundação do mundo. Verso 22 e 23 ele vai dizer assim, ó: quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo. Ou seja, essa pessoa, ela tem relação com Deus já desde o início, né? Aqui o comentarista fala que o paralelo com Gênesis 1 é natural, revelando que a sabedoria desempenhou papel crucial na criação do mundo. A gente pode observar, e ao longo do texto bíblico, ao longo do contexto bíblico, a gente pode observar que é Jesus, essa sabedoria personificada aqui no capítulo 8 e 9 de Provérbios, né? No Novo Testamento, essa revelação se tornou ainda mais nítida. Jesus é a sabedoria pré-existente à criação que estava no princípio com Deus e por intermédio de quem foram criadas todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Colossenses capítulo 1, verso 16. Nele
falando de Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Cristo é a personificação aqui da sabedoria no capítulo 8 e 9 de Provérbios. Fechando isso, o próprio apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 1, verso 24, ele diz assim, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A pré-existência da sabedoria, a gente pode observar que a gente encontra lá no Novo Testamento a explicação para essa personificação no capítulo 8 e 9, o próprio Senhor Jesus Cristo, a sabedoria de Deus. Segundo subponto, o convite da sabedoria, né? Ainda usando essa figura de linguagem, né? Essa personificação. Capítulo 9, versículo 6. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que é interessante aqui no capítulo 9 é que a gente pode observar aqui que a sabedoria parece que ela dá um banquete, né? O versículo 1, ela edificou sua casa, lavrou as colunas, cuidou dos animais, preparou uma mesa, né? Deu ordem às criadas, aos criados e assim convida, desde as alturas da cidade, pessoas para participar desse banquete. Esse banquete aqui, ele não é um simples banquete, é um banquete para buscar e aprender o conhecimento, tá? Aqui a sabedoria se personifica com uma mulher que construiu a sua casa, preparou, fez todo aquele preparo, ofereceu para o quê? Para oferecer discernimento e entendimento como banquete espiritual. É bem interessante isso. Essa ênfase na busca da sabedoria remete-nos aos ensinamentos do Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus. É interessante a gente observar para isso. Capítulo 8 e 9, sabedoria, personificação da sabedoria. O contexto bíblico vai nos apontar que é Jesus. E esse convite da sabedoria, no capítulo 8 e 9, é um convite a buscar o conhecimento, a receber o ensinamento. Observe lá que ele diz assim, essa ênfase na sabedoria remete-nos aos ensinamentos do Novo Testamento, especialmente as palavras de Jesus. E aí a gente pode observar, por exemplo, que Jesus era um grande ensinador. A gente prega muito o Jesus que faz milagres, que ressuscita os mortos, que cura os enfermos, multiplica pão e peixe. Mas quando a gente vai observar Jesus, ele tem muito tempo. A gente pode observar nos evangelhos de Mateus a João, você vê Jesus ensinando a palavra de Deus. João 8,2. E pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Tá? Marcos 1,21. Entrando em Cafarnaum e logo no sábado ele, indo à sinagoga, ensinava. Lucas 5,3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando, ensinava do barco a multidão. Mateus 5,1. Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram dele seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los. Então, se você for observar Jesus, ele está oferecendo esse banquete. A sabedoria está literalmente oferecendo um banquete e convidando as pessoas ao ensinamento, a aprender a sabedoria no contexto bíblico, a verdadeira sabedoria. Jesus está ensinando, seja no templo, seja na sinagoga, seja num barquinho na beira da praia, seja no monte, Jesus está sempre ensinando a palavra de Deus. A sabedoria literalmente está colocando um banquete para os seus leitores, para os seus ouvintes naquela época, para os seus leitores hoje, a palavra do nosso Deus. Subponto 3. Agora a gente vai ver o outro lado dessa personificação, né? O banquete o convite da sabedoria e agora o banquete da loucura. Versos 16 e 17 do capítulo 9. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Da mesma forma que Salomão ele expressa a personificação da sabedoria em uma mulher atuante ali e digna, ele também vai expressar a loucura a uma mulher adúltera, né? Porque no verso 17 ela diz assim, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Então é típico de uma mulher adúltera, né? Verso 13 ele diz assim, a loucura
é mulher apaixonada. É interessante essa comparação de Salomão. A loucura é mulher apaixonada, né? Mas a Bíblia também registra a figura da loucura personificada, como a gente já expôs aqui, né? E essa passagem, o comentarista nos diz aqui, que ela nos alerta sobre os perigos da escolha do caminho errado e da influência das pessoas e ideias insensatas em nossa vida. É que a gente falou lá no início do ponto, né? Que Salomão está colocando essas duas opções. A gente vê Jesus falando isso mais lá na frente, capítulo 7 de Mateus, versículo 13, onde ele coloca, né, duas portas, uma estreita, que conduz à salvação, e uma larga, caminho espaçoso, que conduz à perdição, né? Ele ainda diz, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. A gente vê Paulo falando da sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, que é diferente da sabedoria do mundo, que o mundo não aceitou e não conheceu a Deus pela sabedoria humana, mas pela sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, veio a salvação dos homens. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o comentarista coloca aqui, né? Lá, Deus falando ao povo de Israel, o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês. Por diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então é isso que Salomão está tratando aqui, nesses capítulos 8 e 9. A personificação da sabedoria, o convite da sabedoria e o banquete da loucura. O que é interessante aqui, o comentarista também traz essa observação importante para nós, é que Deus é tão bom que, como ele diz aqui, esse contraste de convite bem espelha a intensa batalha espiritual que marca a caminhada humana, sobretudo as dos cristãos. Nós somos cristãos e não estamos livres de nos encontrarmos em algum momento na nossa vida com a condição de se escolher um desses dois convites. Mas ele diz aqui, olha, assim também, sobretudo a dos cristãos continuamente assediados pelo pecado, pelo mundo e por Satanás. Por outro lado, representa também a grandiosa provisão divina de orientação, enfatizando a importância de escolhermos a sabedoria, pois ela conduz a vida plena e feliz, enquanto a insensatez leva à destruição. Ou seja, Deus proporciona para a gente esse ensinamento de que a gente tem escolhas a fazer. Essa escolha vai te levar para o caminho certo, para o centro da vontade de Deus, e essa outra escolha aqui vai te levar para o caminho errado, para a perdição. Essa revelação que há dois caminhos e que a gente deve escolher um, é maravilhoso para a gente. A gente não está como cegos aí tateando, sem saber para onde vai. Não, a gente tem, você, nós temos a possibilidade da escolha, e Deus ainda diz, escolhe a vida para que você viva, ok? Então, aqui a gente vai com a nossa aplicação pessoal, lembrando sempre isso, né? Esses capítulos 8 e 9 tem que ser olhado sobre esse ponto de vista aqui, convite da sabedoria, convite da loucura, e a gente vê a sabedoria nos ensinamentos de Jesus também dando duas opções ao homem, o caminho da vida e o caminho da morte. A aplicação pessoal, a prática cotidiana da palavra de Deus nos habilita a rejeitar caminhos de destruição e a desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Uma vida sábia, cheia de significado, propósito e plenitude espiritual em harmonia com os seus ensinamentos. E aqui a gente, em rápidas palavras, expomos essa primeira lição, que fala de Provérbios, a quinta lição, mas que fala de Provérbios, uma pequena introdução ao livro de Provérbios, capítulo 1 até o 9, e que os nossos professores tenham uma aula abençoada no próximo domingo. Vamos encerrar essa pré-aula orando ao Senhor. Obrigado, Pai, por esses momentos, por essa oportunidade, por essas ferramentas para compartilhamento da Tua Palavra. Que o Teu Espírito possa fazer com que os nossos professores, ao longo dessa semana, possam refletir, pesquisar, guardar na sua própria vida, aplicar no seu cotidiano e transmitir aos nossos alunos no domingo que vem, em nome de Jesus. Amém. E você, o que você tem achado das nossas aulas? Você tem gostado? Tem trazido edificação para a tua vida? Tem trazido crescimento para as tuas aulas? O que é que você acha? Eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar com todos aqueles que você conhece, em nome de Jesus.